Oi, gente, vamos lá? Vamos dar continuidade ao CTB? Então, nós vamos conversar agora também de um outro capítulo que é curto, conforme o capítulo 3A, o capítulo 4 do CTB, que trata sobre pedestres e condutores de veículos não motorizados. Também é um capítulo curto, nós não vamos nos estender muito, mesmo porque só alguns artigos mesmo precisa daquela explicação bem mais detalhada para você não correr o risco, né, de se confundir ou ainda se perder no meio do caminho. Olha só, primeiro artigo que nós vamos discutir, gente, com esse novo capítulo que nós vamos discutir a partir de agora, é o artigo 68. O artigo 68, ele dá uma amplitude muito maior na condição de direitos, na condição de visão de trânsito, na condição de preferência do pedestre. Coisa que no código anterior nós não tínhamos essa visão, ou seja, no código anterior não se abordava aí com profundidade e nem tinha um artigo tão elaborado a respeito assim do pedestre, o que hoje a gente já encontra. O que busca esse capítulo? Ele busca aí estabelecer o respeito, né, o tocante aos direitos do pedestre. Mas que direitos seriam esses, por exemplo, Aliciane? Gente, prioridade que eles têm na calçada, que eles têm nos passeios públicos, ou ainda o uso de acostamentos aí em margens, né, de rodovia, que ele passa, às vezes, que é a condição de prioridade, não é? Que mais que, assim, o pedestre tem, assim, sobre os demais? Se estiver atravessando uma via, se o foco para ele ficar vermelho, isso quer dizer que ele pode concluir sua travessia pelo código, né? Porque na prática a gente vê que ou ele corre, né? Mas, ou seja, ele concluiria sua travessia tendo os condutores que ter o respeito com ele. Então vamos dar uma olhada aqui. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não haja, ou seja, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Tem alguma infração aí correlata ao pedestre? Tem. Querendo ou não, o código ele traz infração ao pedestre se ele deixar de tomar as atitudes que ele tem que tomar. Que atitudes, por exemplo, seriam essas? Ou seja, não passar a faixa de pedestre desde que ela esteja a 50 metros dele, passar de forma errada a rua, não passando em sentido perpendicular. Então, diz o código, seria o valor de 50% de uma infração leve. Então, hoje, na prática, seria o quê? R$ 26,60. O problema é como é que se pratica isso, ou seja, como é que se assim, dá condição para fazer essas infrações a essas pessoas. Aí nós temos a resolução 390, gente. A resolução 390, o interessante dela é que ela mostra como é possível a condição da infração, tanto de pessoas físicas quanto pessoa jurídica. Aí adentra a condição também do pedestre. Bem, nós temos 68, parágrafo 1º. Vamos dar uma olhada no 68, parágrafo 1º, porque está tranquilo. Olha só. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Aí a gente vê bastante algumas pessoas falando assim, mas professora, e se tiver uma motoneta, uma motocicleta ou um ciclomotor sendo empurrado por uma pessoa, eu posso considerar esta pessoa também como pedestre? Gente, nós temos o CTB com uma redação muito clara, a gente não tem dúvida para isso. Ou seja, é muito clara e muito objetiva a redação do CTB no artigo 68, parágrafo 1º. O que diz? O ciclista. Não diz os condutores de veículos de 2 ou 3 rodas de uma forma em geral. Diz apenas o ciclista desmontado e empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então quer dizer que o ciclista ele poderia passar a faixa pedalando? Não. Por quê? Porque daí ele é ciclista. A faixa é para pedestres. Então, consequentemente, ele desmonta, empurra a bicicleta e monta do outro lado. Então, a calçada, passeio público, desde que não seja destinado parte para ciclista, ele tem que observar como pedestre. E para ele ser pedestre, basta desmontar e empurrar a bicicleta. Simples assim, ou seja, não tem segredo isso. O que nós temos no parágrafo 2º aí do artigo 68? Olha só. Nós vamos tomar cuidado agora
porque eu vou tratar em um momento com vocês a área urbana, que nós vamos discutir agora, que é o que está aqui. Aí depois eu vou tratar com vocês a área rural. Porque, gente, o 68, parágrafo 2º e o 68, parágrafo 3º, ambos têm praticamente a mesma redação. Ele vai se diferir no quê? Quando se falar da área urbana e da área rural, porque na área urbana ele vai usar palavras adequadas para a área urbana, que são passeios, e na área rural ele vai usar a palavra adequada para a área rural, que é acostamento. Na área urbana ele vai falar como tem que ser o trânsito dos pedestres. Na área rural ele já vai demonstrar que é um trânsito que pode ser diferenciado aí. Então, vamos ter uma noção aí, ó. Nas áreas urbanas, na área urbana, Aliciane, vamos pegar só um pouquinho aí e vamos já fazer um puxado. Vamos lembrar o que são áreas urbanas. Nós vimos lá no artigo 60 que nós temos uma divisão entre áreas urbanas e áreas rurais. A área urbana no inciso 1 e a área rural no inciso 2. Nas áreas urbanas nós temos vias o quê? Local coletor arterial trânsito rápido. Local coletor arterial trânsito rápido. Aí eu fiz até aquele esqueminha que eu tinha mostrado para vocês a respeito de quê? Lembra? Eu falei, olha, até para velocidade, você procura fazer aqui uma sigla, sabendo que é local, você tem a obrigação de saber que é 30. Aí você faz o CAT, coletor arterial trânsito rápido, coletor arterial trânsito rápido. Aí você pega de 20 em 20 a partir dos 40, 60, 80, você vai ter a velocidade das vias urbanas quando não houver sinalização. Não foi assim que a gente discutiu? Então, diz lá, ó, nas vias, nas áreas urbanas, quando, uma situação, não houver passeio, ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade. Diz que, veja que o código não usa com direito, ele não usa outra terminologia, ele diz com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única. Exceto, nós temos aí já como se fosse uma parte antagônica, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança for comprometida. Aí não vai transitar em fila única, muito menos pelo bordo da pista. Você percebe que nas áreas urbanas, gente, nós, assim, você não vê falar assim, olha pedestre, você que está do lado de cá, anda para lá, você que está do lado de lá, anda para cá. Você percebe que nas áreas urbanas apenas diz como que o pedestre tem que andar. Ou seja, ele tem que andar pelo bordo da pista em fila única. Quando não houver passeio. Quando não houver passeio. Porque se tiver, claro que ele vai trafegar no passeio, né, em calçadas. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que não existe sentido adequado, correto, a ser apontado ao pedestre numa via urbana, numa área urbana. Por que eu estou entrando em detalhe com você a respeito disso? Porque, gente, lá na via rural, nós temos o quê? Nós temos uma situação que terá a condição do sentido contrário. Então, primeira coisa, quando você for responder questão de prova relacionada ao pedestre e tratar de área urbana ou área rural, é você prestar atenção nisso. O examinador, ele está me falando da área urbana, então o sentido que ele vai colocar para o pedestre, se ele vai ir ou vai vir, isso para mim não me importa. Agora, se ele me falar de via rural, de área rural, aí tudo bem. Se ele me tratar de área rural, ou seja, quando não for possível a utilização de acostamento, né, ou não existir esse acostamento, ele vai trafegar sim, pelo bordo da pista, em fila única, só que em sentido contrário. Percebam isso? Na área urbana, se não houver passeio, não for possível a utilização dele, o que o pedestre faz? Trafega em sentido único. Ou contrário? Não. Como que ele trafega? Problema é do cara. Desde que ele trafegue em fila única. Agora, na via rural, é único, no mesmo sentido, sentido contrário, como é que funciona? Bom, se for em via rural, na condição de rodovia ou estrada, ou seja, na área rural de uma forma geral, e não houver acostamento,
não houver acostamento, ou não for possível a utilização destes, o pedestre vai trafegar em sentido contrário. Em algum momento, nesta redação aqui do parágrafo 2º, você vê falando no sentido contrário? Ou o mesmo sentido? Ele deixa livre ao pedestre. Na área urbana, ele deixa livre ao pedestre. O que ele vai condicionar ao pedestre é na área rural, se não for dotado de acostamento, não for possível a utilização deles. Olha só, vamos ver. Olha o que diz, ó. Nas vias rurais, quando não houver acostamento, ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos. Pelo bordo da pista, em fila única. Pelo bordo da pista em fila única, você percebe que é igual à área urbana, né? Só que aqui vem o detalhe da área rural. Em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e na situação em que a segurança for comprometida, da mesma redação que existe no parágrafo 2º. Gente, então existirá o quê? Um tráfego aqui de sentido contrário. Gente, o pedestre jamais pode ocupar o leito da via. Jamais ele vai poder ocupar o leito da via, ou seja, transitar realmente em cima mesmo da pista de rolamento. Agora, é importante dizer que se existir acostamento, não prevalece a regra do sentido contrário, ou seja, é permitido que siga em qualquer lado, igual à área urbana. Para que seja em sentido contrário, é necessário que não haja acostamento ou não seja possível a utilização dele. Se existir acostamento, aí nós desprendemos da regra do sentido contrário e tome muito cuidado com esse artigo, com esses dois parágrafos, que é o 2º e o 3º. Aí eu coloquei para vocês aqui nas vias rurais, né, rodovia e estrada, que é considerado lá essas condições aí. Bom, seguindo, vamos para o parágrafo 5º agora. Gente, o parágrafo 5º é só uma constatação, não existe necessidade de explicação maior, que diz: nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. E o parágrafo 6º diz: onde houver obstrução da calçada ou da passagem de pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Pronto. Ou seja, nós não temos, assim, explicação numa coisa que está bem objetiva, está bem clara. Agora, nós temos o artigo 69. O artigo 69, gente, ele diz que ao cruzar uma pista aí de rolamento, o que é uma pista de rolamento? Onde os veículos trafegam, não é isso? Então, ao cruzar uma pista de rolamento, o pedestre ele tem que observar algumas coisas. Então, esta observância aí é que nós temos que realmente tomar cuidado. Por quê? Se perguntar para mim em prova, o que deve ser observado ao cruzar uma pista de rolamento, eu tenho que saber que o pedestre ele tem que levar em conta visibilidade, distância, velocidade dos veículos. Então, o que eu fiz? Eu enumerei para vocês. Esses números que estão em vermelho, a professora enumerou. Enumerou para quê? Para ter condição melhor para que você veja, né? É importante a gente ver o que é que o CTB traz. Olha o que diz o 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente... Gente, toda vez que nós falamos de prova que envolva a nossa lei 9.503, nós falamos de uma prova muito à letra da lei. É praticamente um copia e cola. Então, você tem que ter isso na cabeça, principalmente, não pelo menos, assim, porque às vezes eles vão em cima da lei, eles falam de acordo com o CTB, a redação. Então, principalmente, 1, visibilidade, 2, a distância e 3, a velocidade dos veículos. Olha só, um sempre. Utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinada. Olha só a distância. Sempre que estas existirem numa distância de até
até 50 metros dele, observadas as seguintes disposições. Então, se existe uma faixa de pedestre até 50 metros, o pedestre é obrigado a tomar esta faixa de pedestre para fazer a sua travessia na pista de rolamento, levando sempre em conta os 3 fatores, principalmente esses 3 fatores, que seria a condição da visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Nós temos lá no artigo 254 as infrações correlatas à infração de trânsito em relação ao pedestre. Olha só, é proibido ao pedestre. Aí ele discorre as situações que são proibidas, aí coloca que é uma infração leve, como eu disse, e uma multa de 50% sobre essa infração leve, que seria os R$ 26,60, que eu discuti com vocês e tinha falado para vocês agorinha. Gente, agora, continuando o 69, só que vamos para o inciso 1, 2. Dentro do 2, vamos trabalhar linhas também. Olha só o que diz aí o 69, inciso 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. É como se fosse a questão que... imagina uma faixa de pedestre mesmo, é aquele sentido, né? A diferença é que não existe. 2. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista, nós vamos ter 2 pontos. Onde houver foco e onde não houver foco. Gente, o que é foco de pedestres? Porque aí vocês estão vendo, está citando foco. O que é foco de pedestres? Gente, foco é aquela indicação luminosa de permissão ou impedimento para que o pedestre possa ou não passar. Então, onde houver foco de pedestre, obedecer às indicações das luzes. Onde não houver o foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Então, se houver foco de pedestre, ele vai obedecer a sinalização igual o condutor obedece. Se está vermelho para ele fica, se está verde para ele passa. Eu trouxe para vocês o conceito de foco, né, que diz o anexo 1 do CTB, que é justamente o que? Indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada, né, para o pedestre. E o 3. Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Não deverão adentrar na pista sem antes certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículo. E B, uma vez indicada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso demorando ou parar sobre a via, né, gente, sem necessidade. Olha só, deverá ser feito em sentido perpendicular. Não, tem gente que para poder passar uma via demora muito, ou seja, antes dela passar realmente retinho de um lado para o outro, ela fica muito tempo na pista de rolamento. E aquela história que a gente vê por aí, olha, o pedestre, quando ele quiser passar na faixa de pedestre, ele coloca a mão, o condutor entende que ele quer passar. Isso pelo CTB não é uma previsão legal. Nós vimos que em alguma cidade isso aí rola legal, ou seja, a pessoa coloca a mão, o pedestre entende que ele quer, o condutor entende que ele quer passar e o pedestre passa. Mas diante do CTB, não é um meio de sinalização para que ele possa passar na faixa de pedestres. Nós temos o artigo 70. Gente, o artigo 70, ele diz que sobre a prioridade, assim, isso é importante, essas palavrinhas. O 70 diz sobre a prioridade do pedestre. Olha só o que diz o 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre a faixa delimitada para este fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições desse código. Gente, aqui é clara a situação. Se existir faixa de pedestres sem semáforo, a faixa de pedestre dá prioridade ao pedestre. Quer dizer o seguinte, condutores parem que o pedestre vai passar. Se existir faixa de pedestre e existir semáforo, aí o pedestre obedece a sinalização semafórica tal qual o condutor deverá obedecer. Parágrafo único do artigo 70. Nos locais em que houver sinalização semafórica,
de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo que em mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos. Ou seja, se existir semáforo e faixa de pedestres, sabemos que o pedestre tem que observar igual o condutor aquele semáforo, aquele foco para ele. Só que, se ele estiver atravessando a faixa, estava para ele o foco verde. Ele estava passando de acordo com o que diz e determina a lei. Ficou vermelho para ele. Isso não dá simplesmente o direito ao condutor de passar em cima do cara. Ou seja, por quê? Porque eles têm prioridade, ele tem a preferência de passagem, mesmo que mude essa cor. Porque ele estava em trânsito quando aconteceu a mudança desta cor. Nós temos infrações correlatas, temos no artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos é infração gravíssima. Nós temos multa e suspensão do direito de dirigir aí. Nós temos retenção do veículo, recolhimento de documentos de habilitação como medida administrativa. E temos também infrações que são correlatas no 114.1 e 2 do CTB. Artigo 71. Gente, o 71 ele vai dizer que é obrigatoriedade dos órgãos de trânsito manter as faixas com condição de visibilidade, condição higiênica e tudo mais. Olha o que diz o 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas de passagem de pedestre em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Capítulo bem curtinho também. Vamos só fazer duas questõezinhas assim, bem rápido, só para efeito mesmo, né, de fechar a aula. Diz: com base na legislação de trânsito, julgue os itens de 86 a 95. 86 a 95, gente, porque era o comando da prova, tá? Era uma prova que demandava acesso, que demandava que você visse bastante coisa, mas aqui, de pedestre mesmo, nós só temos essa. Com base no 86 a 95. O ciclista, mesmo quando desmontado e empurrando sua bicicleta, não tem direito de circular pelos passeios, visto que esses são exclusivamente para pedestre. Mas, ora, o que ele virou se ele desmontou a bicicleta? Ele virou pedestre. Então, a questão, ela está errada, a forma que foi colocada está errada. Outra aí, questão, em áreas urbanas, caso não haja passeio ou não seja possível a utilização destes, a circulação de veículo, olha só, olha bem, a circulação de veículo na pista de rolamento deve ser feita com prioridade sobre os pedestres. Será que não é o inverso? Será que não é a circulação de pedestre na pista de rolamento deve ser feita com prioridade sobre os veículos que devem andar pelos bordos da pista em fila única? Gente, sim, deve andar pelos bordos da pista em fila única, só que a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre o veículo. Eles fizeram que uma inversão aí, então tornou-se uma alternativa, lógico, uma afirmação totalmente incorreta. Gente, dois temas bem curtinhos, tranquilos. Aí o que? Na próxima aula a gente já começa a dar seguimento, já vamos para o capítulo 5 e assim na sequência. Nós não vamos gravar de forma detalhada só o capítulo das infrações. Por quê? Porque estes nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocando as infrações já junto com as outras informações, que é a melhor forma de você absorver o conteúdo, ou seja, internalizar, estudar. E vamos lá, gente, vamos adiante, que tem muito estudo aí pela frente, e tem muito aí que a gente já passou. Fiquem atentos e mantenham-se estudando. Até mais. Gostou da aula da professora Aliciane? Top de linha, não é isso, gente? Quer continuar assistindo a videoaula da professora Aliciane e muito mais, o curso dela completíssimo? Então eu convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso chamado Legislação de Trânsito Total. Este curso, super completo e atualizado, é composto por 3 módulos. O módulo Legislação de Trânsito 2014, que a professora gravou e atualizou este ano. Todos os anos, isso aqui já é regular, a professora atualiza esse módulo dela aqui conosco,
direção defensiva e resoluções de trânsito. 3 módulos por apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1,00 por dia, e a carga horária é mais de 34 horas. Tá certo, meus amigos? Então, venha se matricular conosco, o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.